eu fiz muita fisioterapia, só que o grande problema, eu fiz 3 anos de fisioterapia, né? Só que o grande problema da fisioterapia, qual que é? Você pega e chega num ponto que você estaciona, você não evolui mais, né? Foi o que aconteceu, nos 6 primeiros meses foi aquele espetáculo, a coisa andou bem, tudo, e depois é muito demorado para acontecer alguma coisa. E aí o problema maior que eu sinto, que na fisioterapia o clima é muito carregado, né? Porque você tem várias pessoas do lado que cada um sofreu um tomou um tiro, outro caiu da cadeira, outro teve um AVC, outro é uma doença que está dando um tumor que pressionou a medula, sabe? Então você vê aquele clima de pessoas revoltadas. Sempre fui um cara positivo, trabalho, nunca parei de trabalhar, sempre lutando, sempre correndo atrás das coisas, tudo. E aí nesse período é que eu conheci uma pessoa, né? Um dia eu fui num restaurante e não tinha lugar para parar o carro. Então eu parei numa academia que tinha ao lado lá de ginástica. Quando eu saí assim, aí tem uma moça lá, tudo. Então eu queria saber se você não queria ir lá no Clube dos Paraplégicos para praticar esporte. Nós temos natação, tem basquete em cadeira de roda, tudo. Você não quer ir lá jogar, ver como é que é aqui pertinho, né? No Seri, né, que chamava na época, que hoje é Clube Escola Ibirapuera, aqui do lado da CD, tudo. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, escuta, você tem problema de visão, não enxerga, você não vê que eu estou na cadeira de roda? Como é que eu vou nadar, vou jogar basquete e tudo na cadeira de roda? Eu falei, lógico, pô, você não sabia que a gente joga basquete, faz tudo, né? Então vai lá no clube. Eu fiquei até meio assim, eu falei, pô, mas será? Eu falei, bom, pode ser que eu consiga. Porque aquilo que eu já comentei, né, por causa do problema da minha lesão, eu não tinha um condicionamento físico assim para estar aguentando, por exemplo, jogar, né? Aí entrei no clube, né, e comecei a nadar, né? E aconteceu uma coisa interessante, eu gostei sempre de nadar basquete e não tinha condição mesmo, porque eu sentei na cadeira, era uma cadeira horrível, né, porque é uma cadeira própria para jogar basquete, tudo. Eu estava acostumado com a minha poltrona, né, que é assim, que você tinha, que era confortável, e a cadeira de roda de basquete era totalmente diferente. Eu não conseguia tocar a cadeira, eu dava 3 tocadas, ficava lá no meio da quadra assistindo num lugar de luxo. Dentro da quadra eu ficava assistindo o pessoal jogando, e o técnico, vamos, toca essa cadeira! E eu falava, não consigo, né? E aí o pessoal tirando sarro da minha cara, tudo. E aí você já via a diferença do ambiente. Que quando você estava lá na fisioterapia, então era aquele clima carregado, todo mundo revoltado, uma coisa ou outra. Enquanto ali, ninguém estava nem aí para sua deficiência, todo mundo brincando, chegávamos lá, ficava, um pegou atrás da minha cadeira, foi me empurrando assim, sabe, ele na cadeira de roda me empurrando, eu na cadeira, e eu não conseguia nem parar, né, a cadeira lá, tudo, ele levava a cadeira para um lado, para o outro, dentro da quadra. Então aí que eu comecei a sentir que era um ambiente diferente, era um ambiente alegre, era um ambiente sem revoltas. Então eu comecei, né, eu falei, bom, basquete não dá mesmo, eu vou na natação, né. E aí fui fazer o teste aqui na natação, tudo, né, e vi que eu tinha condição, porque como eu não mexia as pernas, embora as mãos eu tenho dificuldade e tudo, mas eu consegui virar os braços, tudo. E eu vi que dava para nadar. Então ela marcou, falou, vamos lá treinar na USP, que a gente treina lá, tudo, né? E vamos começar. Bom, aí, resumindo, né? Eu dava 3, 4 braçadas e tirava a cabeça fora, aquela falta de ar tremenda. E o técnico, vamos, para de dormir, você dorme em casa, vamos aí. Aí eu dava mais 3, 4 braçadas, tirava aquela coisa, ficava morrendo na beirada da piscina e todo mundo gozando da minha cara. E o que era estimulante ali é que eu vinha pessoas muito mais comprometidas que um que nem mexia os braços, ele só fazia assim e nadava aquela piscina e ia e voltava, e eu não conseguia atravessar 25 metros, né? Depois de um ano de muita luta, muita coisa, eu consegui atravessar a piscina 25 metros sem parar. Puta, foi uma festa, um negócio assim, puta, eu contava para todo mundo, consegui atravessar a piscina, né? Hoje, né, 25 anos depois, hoje eu entro numa piscina, hoje eu nado 2.000 metros. O clube foi fundado em 28 de julho de 1958. Então não é qualquer associação, né? E quem foi o mentor de fazer isso daí foi o Sérgio Delgrande, né? Agora eu vou contar um pouco para vocês quem foi o Sérgio Delgrande, esse grande ícone
dos deficientes. Vieram fazer uma apresentação aqui os Panangetes, e eram funcionários da Panam que jogavam basquete em cadeira de roda, então eles viajavam o mundo inteiro fazendo apresentações. Um dos chefes lá da equipe, né, desafiou o Sérgio: por que você não faz uma equipe aqui de basquete em cadeira de roda no Brasil e tudo mais, né? Então ele falou: não, vou fazer. E aí ele foi juntando com outras pessoas, né? E os grandes padrinhos que ele teve, né, foi a Federação Paulista de Futebol, né, o seu Júlio Fantauzzi, e outro, que é outro ícone no esporte nacional, era o Dr. Paulo Machado de Carvalho, né, que na época era dono da TV Record, tudo. Só para vocês terem uma ideia da importância do clube, do que foi, a ata de fundação dele, né, foi feita no Ibirapuera, e quem comandou foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Então tinham personalidades lá como o Laudo Natel. Ele conseguiu juntar políticos importantes, os empresários da indústria, do comércio, a parte médica de São Paulo, que era muito evoluída já naquela época, tudo, né? E os esportistas. Então, tão importante que foi para a vida social de São Paulo, para as pessoas com deficiência, a fundação do Clube dos Paraplégicos. E ele foi transmitido ao vivo pelos 3 canais de televisão que existiam aqui em São Paulo na época. E já na década de 50, né, como o caso da carta de motorista, que o Sérgio Del Grande passou por uma junta médica de 5 médicos lá, analisaram, depois botaram ele para dirigir tudo, e foi dado oficialmente, porque as cartas, os deficientes antigamente tinham carta, dizendo que eram por baixo do pano, davam um dinheirinho daqui e tudo, então falando que não era deficiente. E depois do Sérgio é que abriu para o Brasil inteiro ter a carta de motorista. Outra grande conquista que ele trouxe para a gente foi trazer carro importado que tinha câmbio automático, porque aqui no Brasil não fabricava carro com câmbio automático. Então ele conseguiu isenção de impostos, que era quase 100% do valor do veículo. Então são coisas que o Sérgio já brigava na época. Outra coisa que ele pedia era rebaixamento de guias, vagas para estacionar o carro das pessoas deficientes, de vaga nos ônibus. Tudo que a gente tem hoje já requisitava isso daí na década de 60, 50, 60. Então foi uma pessoa, assim, o Sérgio Del Grande, que fez uma alavanca muito grande para o nosso movimento, coisas que na época eram sonhos, né? Hoje a gente vê na realidade. Bom, para encerrar aqui, eu queria convidá-los aqui para você que está aí na tua casa, morando teu pai, tua mãe, tua mulher aí, sabe que ela não aguenta mais ver você dentro de casa e tudo, que venha aqui para o clube, entendeu? Nós estamos abertos aqui para prática esportiva. Se você não for vagabundo, tiver a fim de fazer alguma coisa, você vem para cá, que você vai ter um leque grande de opções aqui. Você só não vai fazer se você não tiver mesmo a fim de estar enrolando.